Boa noite, nação peregrina! Hoje a gente vai para a nossa segunda e definitiva tentativa de fazer a live com a Dida Cáceres. Pois é, a semana passada não estava fácil, a internet não colaborou, mas hoje tudo vai dar certo porque eu já acendi a minha vela para Nossa Senhora da Boa Live. Então, hoje a live vai ser ótima, vai ser incrível e não vai ter nenhum problema, vocês vão ver só. Quem foi entrando já vai me dizendo se está me ouvindo bem, se está tudo nos conformes. Boa noite, Gilberto. Ah, Gilberto, tudo bom, guri? Bernadette, fala, gata. Tudo bom, Muzinha? Jorge, boa noite. Boa noite, Cineide. Tá tudo ótimo aí com o som, né, gente? Boa noite. Bom, eu tô acreditando que tá tudo bem. Senão alguém já tinha reclamado, né? Ah, então tá certo, gente. Pelo jeito tá tudo nos conformes. Fala aí, gente. Comenta se tá tudo bem. Boa noite, Débora. Me falem se vocês estão ouvindo bem. Boa noite, querido. Tá tudo bem, gente? Agora melhorou. José, boa noite. Newton, boa noite. Comentem aí se tá tudo bem com o som, com a internet. Ah, tá. Tá, agora fiquei feliz, fiquei tranquila, relaxei. Ah, tá na Espanha. Ai, que delícia. Se você tá ouvindo na Espanha, significa que tá tudo bem. Karen Schneider, guria, mas tá cheio de gaúcho nessa live hoje. Tudo bom, Flávia? Guria do céu, não esperava tu aqui, menina. Sou Daniel, boa noite. Bom, então é o seguinte, gente, tudo perfeito. Kátia, boa noite. Boa noite para quem ainda não falei. Hoje a gente vai falar de astrologia no Caminho de Santiago com ela, a poderosa Dida Cáceres, que ela é peregrina, é astróloga, ela é casada com Jorge Cáceres, que já fez 2 lives super legais aqui comigo, mãe do Pedro, da Sofia. A Dida é uma buscadora, como muitos de nós. A maior paixão dela é ajudar as pessoas a encontrar os seus caminhos, certo? E foi estudando essa energia, os astros, que ela entendeu que tudo isso fazia sentido. E hoje ela compartilha tudo isso com as pessoas. E ela vai contar pra gente como é que foi a experiência dela no Caminho de Santiago e o que a astrologia tem a ver com isso, afinal de contas, minha gente. Santiago. E por isso já vamos chamar a Dida, cruzando os dedinhos para que dê tudo certo desta vez. Boa noite! Aê, boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Eba! E você, linda? Tudo bem também, graças a Deus. Essa internet também acendi a vela, viu? Para Nossa Senhora da Live e para Santiago também. Gente, Tá ótimo, dessa vez vai dar certo. Oi, vai. Marina, tá aqui. Gente, tem tanta pessoa querida hoje nessa live. Tem tanta. Sim. A Adri entrou agora também. A Zilene. Ah, tá muito amor. Ah, é muito amor mesmo envolvido, né, gente? Então, é incrível. E muito obrigada, Denise, pelo convite e também, né, estar aqui pela segunda vez. É, é uma honra para mim, né, estar aqui falando das minhas Ah, paixões. honra pra mim. É sim. E estar né, podendo conversar com tanta gente delícia, né? Peregrinos, amigos, Exatamente. enfim. Estamos aqui para falar muito. Bom, então vamos começar. Eu queria que você Vamos. contasse assim brevemente para situar todo mundo quais foram os caminhos que você fez antes da gente entrar no tema No principal. tema principal. Sim, eu fiz 2 caminhos. Eu fiz o francês em 2006, né, saindo de Roncesvalles.
E fui até Santiago, né? Então foi o percurso em 28 dias, mais ou menos, né? Maravilhoso. Naquela época, né? Claro que a gente não pode ficar comparando épocas, né? Porque hoje, com a Sim. tecnologia, tá diferente, está diferente do que quando eu fui em 2006. Foi muito, muito bacana. E em 2019, fui também com o Jorge, os dois caminhos eu fiz com ele, e a gente fez o caminho aragonês. Então, para quem não sabe, o caminho francês, né, tem como ponto de partida Saint-Jean, que é na França, né? Então sobe os Pirineus, desce os Pirineus e continua, né, até Santiago de Compostela. E o aragonês também sai da França, só que do outro lado, né, e contorna os Pirineus assim por baixo, né? Então a gente está andando o tempo todo olhando os Pirineus assim do lado, assim, e caminhando ao lado do Rio Aragonês, que também é fantástico. Só que assim, esse caminho aragonês ele é mais curtinho, ele encontra com o caminho francês, né, em Puente la Reina, que é depois de Pamplona. Então, dali, como eu não Aham. tinha feito no meu primeiro caminho a subida e a descida dos Pirineus, a gente, depois que concluiu o aragonês, voltamos para a França para fazer o trecho de subida e descida dos Pirineus. Foi maravilhoso. Quem tiver essa chance, tempo, né? Porque isso demanda tempo, porque o caminho aragonês a gente ficou Sim. 10 dias mais ou menos, e aí a gente voltou para, né, iniciar o caminho de novo. Quem tiver aí 40, 50 dias para fazer isso, super recomendo. E quero voltar, né, Denise? Legal. Como vários Ah, quem aqui, não quer? como vários amigos aqui, quero voltar. Com certeza, com certeza. E Né? conta pra gente como é que foi que a astrologia apareceu e cruzou o seu caminho. Ai, gente, a astrologia entrou na minha vida quando eu estava numa crise pessoal, né? Aquela crise que a gente passa às vezes, meia-idade, né? Crise existencial, quem sou eu? O que que eu vim fazer, né? E eu entrei em crise, e assim, estava tudo bem, assim, em casa, casamento, estava tudo bem, as crianças, estava tudo bem, trabalho, e eu não sei por que eu entrei em crise. E aí nessas, como você falou no comecinho, eu sou muito buscadora, curiosa, né? Fui atrás no YouTube, falando de coisas de autoconhecimento e tal, e cruzei com uma palestra de astrologia. E ele foi falando, o professor da palestra foi falando coisas que bateu muito comigo, do tipo, ele falava assim, qual é a sua montanha? E eu assim, gente, eu não sei qual é a minha montanha, né? Eu quero uma montanha, eu não sei. E no fim, eu falei, cara, eu preciso. Aquela coisa doida, né? Aí ele falou assim, não. Aí ele começou a falar de algumas coisas de astrologia, eu não entendia nada. Aí eu falei, caraca, eu preciso estudar um pouco, eu preciso fazer um curso com esse professor. Eu fui atrás. E ao fazer o curso, pessoal, assim, eu falo que foi um download que fez assim, na minha mente. Eu acho, na verdade, que eu relembrei de muita coisa de astrologia, porque Hum, mudou a minha vida de um jeito. E é claro que quando eu comecei a ler mapa, fui ler mapa de todos os amigos, família e tal. E eu vi que a astrologia realmente ajuda, e muito, né? Te dá aí um direcionamento, um norte, uma luz mesmo, né? E falando em astrologia, eu já quero deixar muito bem claro que, assim, a minha visão, a minha perspectiva é assim, astrologia hum. tem as coisas que vai acontecer na sua vida. Aliás, a astrologia também não manda na sua vida, né? Ela te guia. É como o Waze, né? Então você está no ponto A, quer chegar no ponto B, você tem um caminho a percorrer aí na sua vida, e o Waze te dá uma trajetória ali, né? Um guia. Mas você faz aquilo se você quiser. Se você não quer virar direita, você vira esquerda. O Waze faz o quê? Ele redireciona, recalcula a rota, né? A astrologia funciona É, assim, porque é energia. É energia que chega até você que te ajuda, né? Então, quando você entende isso da astrologia, todos aqueles mitos, né, que a gente sabe muito bem que muita gente fala, né, cai por terra, porque a astrologia é energia.
E quando você faz o caminho de Santiago, fala para mim, Denise, o quanto de energia a gente sente lá dentro, né? É chocante. É muito chocante. É E isso. essa energia, o que que ela tem a ver, essa energia dos astros, com construções da Ah, igreja e com o caminho em si? nossa, tem muito a ver, porque assim, primeiro que lá dentro do caminho, né? Obviamente, quem não foi ainda, o pessoal aqui que está estudando para ir, quer muito ir, talvez isso ajuda, né? Quer dizer, né, vocês estão vendo, estudando, já sabem que o caminho de Santiago foi feito como peregrinação muito depois do que ele já existia. Então, ali o caminho já existia, né? Então, povos passando por ali há muito tempo, muito antes do cristianismo, né? E é claro que a igreja, né? O cristianismo se apoderou de muitos conhecimentos, linhas de conhecimentos, né? O quanto que veio lá de trás, né? E a astrologia é um desses conhecimentos que a igreja se apoderou. Então, quando a gente está dentro do caminho e você passa por algumas igrejas ali dentro, você tem marcações físicas de, por exemplo, signos do zodíaco, né? E não é só lá dentro, viu, gente? No lugar, no mundo todo. Inclusive em São Paulo, não sei se você sabe disso, Denise, mas no Mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, quando você entra assim na porta principal, você olha para cima, tem os signos dos zodíacos inteiros pintados. É linda ali o mosteiro. Para você ver, né? Então a igreja tá. Gente, eu nunca reparei nisso. Pode olhar, Eu já fui muitas vezes, adoro esse lugar. né? Ali na casa, você entra assim lá Eu em vou até cima. olhar minhas fotos aqui. Ver. É maravilhoso, enfim, né? É uma linha de conhecimento, a astrologia, que fala de energias. Então, lá, os antigos, lá, porque a astrologia tem mais de 5.000 anos, né? Eles estudavam os astros, olhando para cima, os astros, e o que aquele movimento mexia com as pessoas aqui embaixo, né? É só você estar, por exemplo, numa lua cheia, como é que você reage, né? Quando você vê a lua cheia, todo mundo olha e É. sente alguma coisa. Enfim, naquela época, então, todos os antigos estudavam o comportamento humano frente aos astros. E a Igreja Católica, né, se apoderou dessa linha de conhecimento, escondeu muita coisa, né, Denise, que a gente sabe, a gente que estuda um pouquinho, aliás, né, a gente estudando um pouquinho já sabe o quanto que toda a Igreja escondeu de conhecimento, e a astrologia está entre elas, né? Então, no Caminho de Santiago, a gente tem evidências físicas de astrologia ali nas construções, né? Aí eu falo pra caramba, né, gente? Você me Tem, interrompe. e me fala uma coisa, tem essas evidências físicas, evidentemente, e a forma como eles construíam as catedrais, as igrejas, também tinha a ver com astrologia. Sim, Pelo sim, menos algumas, né? sim, sim. Se a gente pensar assim na astrologia, o conceito são várias partes, né, da astrologia, mas, por exemplo, tem as eras astrológicas, né? Vocês já devem ter ouvido falar da era de Aquário, né? Que tá aí, tá para chegar, enfim. Então, antes da era de Aquário, tem a era de Peixes. Então, astrológica são as grandes eras que a gente fala, né? Então, cada era dura em média 2.150 anos. Então, a gente passa por uma grande evolução, né? Da humanidade, né? A era que a gente está hoje, que é finalzinho de era de peixes, marca a vinda e o conhecimento e o aprendizado de um grande ser que veio para nos ajudar, Jesus Cristo, né? Qual é o símbolo que é usado para representar a cristianidade? Vocês sabem? Coloca aí, gente, É a vocês cruz. sabem. É a cruz, mas também Eu o acho que é a cruz. peixe. Comenta aí, gente. O peixe, não é? Onde você vai É tem peixe, verdade. né? Então, É verdade. lá atrás, né? Então, isso é algo que a Igreja Católica né, pegou de si. O peixe é representado a era, primeiro, né, todo o ensinamento de Cristo, mas porque ele está na era de peixes. A gente está num transbordo de momento de era de peixes para a era de aquário, né? Que daqui a pouco eu posso até falar melhor disso. Mas, enfim,
Isso é um aspecto. Então, onde você vai, em qualquer igreja do mundo, é muito provável que você vai ver um símbolo de peixes ali. Remetendo também ao grande Cristo, era de peixes, astrologia. E fisicamente a gente consegue ver em muitos lugares dentro do Caminho de Santiago. Então, já vou enumerar, por exemplo, no Caminho Aragonês, onde a gente tem a igreja de São Miguel em Alcoz e Santa Maria em Eunate, né? Santa Maria de Eunate, né? Ali as construções foram escolhidas sob um céu de eclipse. E na astrologia a gente sabe que os eclipses eles têm um significado muito forte de transformação, de acontecimento energético. Então, no ano 1100 e pouco, teve sim um grande eclipse, um eclipse muito forte energeticamente, num eixo de signo, peixes e virgem. Tá? Para quem não sabe, o zodíaco todo, ele tem os 12 signos, né? Mas tem os eixos, um signo complementa o outro, é o que a gente chama de oposto complementar. Então, o signo oposto de peixes é virgem. E foi justamente neste eixo que ocorreu grande eclipse e ali os construtores, na época, decidiram fazer a igreja de Alcoz e Eunate. Em Alcoz, quem for no caminho aragonês vai passar por essa vila e lá vai ter um museu, né? Uma torre imensa, enorme, linda ali, a torre de Alcoz. Lá dentro tem um museu e também fora, do lado da igreja, tem painéis explicando justamente este fenômeno, né? De eclipse e o eixo astrológico de Virgem e Peixes, e entre outras coisas ali. Então, puxa vida, né? Se eles não acreditassem nessa energia, por que estaria ali hoje? Né? Então já tem aí um grande quê ali. No Caminho Aragonês tem mais, viu, gente? Lá na maior cidade, no começo, né? A gente sai de São Porte e a primeira parada está no lugar que a gente vai dormir, que é uma etapa, é na cidade de Jaca, que é a maior ali da região. Ali tem a Catedral de Jaca. E na parte de trás, né, onde seria... É que hoje, né, ela tá toda cercada, então a gente não consegue ver, mas tem fotos no Google e tal. Se você olhar Catedral de Jaca e Zodíaco, você vai encontrar fotos que teve lá marcações de todos os signos do Zodíaco. Isso, né? De quanto tempo atrás. Em algum momento, a igreja resolveu falar mal da astrologia, né? E alguém mandou tirar aqueles símbolos da igreja, tá do lado de fora. Só que não tiraram todos. Então tem lugar que você vê claramente onde eles realmente tiraram e os que ainda se mantêm. Isso é em Jaca. E aí, claro, né, eu estava falando do eclipse, né, desse eixo astrológico, mas a gente não pode deixar de lembrar das estações do ano quando a gente fala de equinócio e solstício, né, que são as marcações energéticas muito forte, por quê? Porque marcam o começo de uma nova estação do ano, né? Uhum. Então, você pensa, lá atrás, na Idade Média, como é que você ia chamar fiéis para frequentar a sua igreja? A não ser, claro, que a gente sabe muito bem que a igreja sempre usou dos meios de temor e colocar medo, né, no povo. Mas era muito importante para o fiel entrar na igreja e ter aquela sensação de olhar para cima e se maravilhar. Então, muitas igrejas, e isso todas as igrejas, tá, gente? Mas em algumas, dentro do caminho aragonês e francês, tem janelas, isso é construção, eu ainda estou falando sobre construção lá dentro do caminho, né? Tem janelas que foram projetadas para receber um raio de luz no momento exato do equinócio ou solstício. Olha que fantástico, né? Isso é muito impressionante. E para
Para quê? Para criar essa sensação de, ó, Deus está aqui. Nossa, estou sendo abençoado. Olha como o divino existe. E aí gera na gente toda essa energia divina mesmo, né? Enfim, né? Isso é tudo no caminho aragonês. Então, Eunat e Eucós, eles, né, têm essa fundamentação muito importante dentro do aragonês. E no caminho francês eu posso citar vários, né? Por exemplo, essa história da janela, de luz entrar na janela, e tem detalhe, né, gente? Essa luz não vai ficar aleatória dentro da igreja. Ela vai iluminar um santo ou uma santa, né? Exato. São Juan de Ortega, né? São Juan de Ortega tem uma janela de solstício ali dentro, né? Então, se você... Eu fiz um post sobre isso, é bem interessante, né? A foto, a luz, o raio vai direto na imagem, é muito incrível. É muito louco, né? Se você pensa assim, como é que eles sabiam calcular tudo isso? Exato. Né? Então, esse é um exemplo de igreja, assim. Preciso falar de um monumento dentro do Caminho de Santiago, que talvez seja a maior das igrejas, que é um lugar chamado Vila Carça de Sirga, que é lá uma igreja enorme, que foi construído a mando de um rei Afonso X, o sábio, o astrólogo. Então ele era conhecido como astrólogo ali dentro daquela época, né, medieval, e ele então fazia sim o que a gente chama de cálculos, né, que efemérides, né, que a gente chama, e ali ele distribuía o conhecimento astrológico. E de novo, né, imagina a potência e o quanto de conhecimento ele tinha, o rei, né, para poder, e ele disseminava o conhecimento dessa forma. Então, a igreja que tem em Vila Carça é imensa, né? Você olha assim, primeiro você olha assim, né? É uma vila deste tamanho. Falei, por que tem uma igreja enorme, sendo que a 2 quilômetros tem uma vila maior, que é Santo Domingo de la Calçada, e não tem uma igreja desse tamanho? Então, é aí que vem o porquê que foi construído ali. Tem, obviamente, questões energéticas e que o rei naquela época já conhecia, né? E eu tô falando de astrologia, coisas que vêm de cima, mas a gente não pode esquecer de toda a energia telúrica, né? A energia que a gente recebe de baixo, os rios subterrâneos, por exemplo, né? Enfim, esse é outro assunto. Então, quando a live que eu fiz com o Jorge, né, que é o seu marido, que está salva aqui, ele falou bastante disso e eu fiquei chocada de saber que a maioria algumas, né, igrejas, elas passam em cima de leitos de rio, né? E isso tem a ver com a energia telúrica, e eu fiquei chocada, eu não sabia disso. Sim. Fiquei bem impressionada. Eu queria só ler alguns comentários aqui. E um monte de gente está falando da história do... Sabia que o símbolo era o peixe, só eu que era ignorante, pelo jeito. Não. O querido Júlio Marques, que é da Capelinha de São Bento, lá do Caminho da Fé, não sei se você conhece, o Júnior tem uma capelinha de São Bento que ele mantém lá no Caminho da Fé, ele já fez uma live aqui comigo também, tá salva, muito, muito legal, ele é um devoto fervoroso de São Bento. Aí ele está falando aqui, e por acaso ele é monge, né? Ele já foi monge. Ele está falando que os peixes em grego se fala Ictus, que significa Jesus. Usam o peixe porque não podiam usar a cruz. O Júnior mesmo me perguntou aqui, perguntou para a gente, para você especificamente, se os símbolos astrológicos do mosteiro de São Bento, ele fica no mosteiro ou ele fica na entrada do colégio? No mosteiro, na entrada mesmo. E eu quito a Zilene, porque ela comprou um selinho, ela está sempre aqui me ajudando, sou muito grata, se você mora no meu coração. Panvini Camino e o Wagner Décio, que também adquiriram o selinho, muitíssimo obrigada. E
deixa eu ver se eu vi mais algum comentário por aqui. Tem um monte de gente falando que é impressionante, que não sabia. Tá. Então, bom, acho que eu li todas as perguntas por fim. Uau, que fantástico! Deu uma falhadinha, mas acho que já voltou, né, pessoal? Deu uma piscadinha, eu percebi aqui. Mas acho que deve estar tudo sob controle agora. Bora lá. Ô, Dida, você tinha me contado uma coisa que eu também fiquei bem chocada. Que é que existe uma relação entre os apóstolos com os signos do zodíaco. Sim! Quantos são os apóstolos? São em quantos? Quais os Que números? São coincidência! 12. Coincidentemente são 12. Né? E quantos são os signos do zodíaco? 12, né? Não é à toa, né? Então, tem um estudo, dizem mesmo que cada apóstolo era de um signo do zodíaco, né? Então, com Jesus vindo como grande ser, como avatar, como grande conhecedor, né? Veio para nos ajudar, sem dúvida nenhuma, um ser extremamente divino, né? Ele escolheu pessoas para acompanhar onde cada signo não foi à toa, né? E, por exemplo, e o porquê disso? Que ele entendia, então, da característica de cada signo, tinha um porquê, né? De vibrar aquela energia e qualidade daquele signo, né? Então, por exemplo, quando ele ia operar um milagre, ele, como ser divino, sempre levava 2, né, apóstolos, um de cada signo, dependendo daquilo que ele ia a tratar. Por exemplo, uma pessoa que não conseguia andar, ele levava então o de virgem, que era, eu tenho uma colinha aqui, gente, minha memória é péssima, Tomé, né? Você vai ter que falar todos, porque Vou tá todo mundo falar, querendo saber. né? E também o André, que era de Capricórnio, porque Virgem cuida, o signo, a energia de Virgem, cuida do sistema nervoso central. E o Capricórnio, ele rege os ossos, o esqueleto. Então, com essas energias, junto com Cristo, claro, eles conseguiam operar o milagre. E é incrível, quando eu descobri isso, eu também não sabia, né, gente? Tem estudos, tem um livro que foi feito e levantado todas essas questões, que é o astrólogo que ele foi estudando baseado em quem? Leonardo da Vinci, naquela pintura, né, a Última Ceia. Então, ali ele consegue colocar e ele vai olhando as qualidades e também com características encontrado na Bíblia, na própria Bíblia. Então, se vocês quiserem saber aí qual apóstolo era de qual signo, né? Então, tem Simão, Áries. E aí, se vocês lembrarem a Última Ceia, eu tô começando da direita para a esquerda, tá? Então, começando nessa ponta aqui, Simão, Áries, Judas Tadeu, Touro, Mateus, Gêmeos, Felipe, Câncer, Tiago, Menor, Leão, Tomé, Virgem, João, né, Libra, Judas, Escorpião, Pedro, de Sagitário, André, Capricórnio, Tiago Maior, nosso querido Santiago, Aquário, e Bartolomeu, Peixes, né? E isso é incrível, fascinante. Se vocês quiserem saber mais, tem mais detalhes e tal no livro aqui, né? Leonardo Astrólogo, fica ao contrário, né? Mas é Leonardo Astrólogo, Leonardo de Astrólogo. Pedro Tornaghi, né? Ele fez um estudo imenso, incrível, né? E mesmo por curiosidade, para a gente entender essas energias, acho super válido. Mas enfim, sim, né? Então tem essa relação com os apóstolos. E o nosso querido Santiago Maior, aquariano, e hoje a gente andando no caminho de Santiago, a gente vibra muito os arquétipos, as qualidades do signo de Aquário. Por exemplo, liberdade. Quando a gente está ali dentro andando, a gente tem sim uma sensação de estar livre, né? Fraternidade,
né? A união que a gente tem, o espírito peregrino, com certeza, né? E a igualdade, né? Você está andando ali dentro e todo mundo é peregrino igual, né? Não importa se é um... Não importa quanto dinheiro Não tenha, não importa a importa, vida que leva, não importa a nacionalidade, e não, todo mundo fala a mesma língua, é bem isso mesmo. né? Então tem Todo mundo é igual. um espírito peregrino, ele é altamente, sim, aquariano nesse sentido, né? Porque a gente está ali vibrando Já sabia. e e não é à toa. Aliás, o Jorge deve depois colocar aí o número, se você lembrar, dos. Claro, a gente teve a pandemia, então diminuiu muito o número de caminhantes no Caminho de Santiago no ano de 2019. Se você tiver aí, Jorge, bota aí. É, É, 200 e poucos mil, era uma coisa assim antes. e tá, 260 mil, não lembro eu exatamente, também mas era não, uma quantidade imensa. né? Se você comparar esse número com 10 anos atrás, é muito maior. Então, o que que isso me diz? Que tem muita gente querendo caminhar, fazer o Caminho de Santiago. Por quê? Por quê? Né? E aí que vem, vem muita. Aí, claro, claro, cada um tem as suas razões, os seus motivos, curiosidades, aprendizagem para fazer, mas está vibrando na humanidade uma vontade de ser mais fraterno, de ter mais igualdade, mais liberdade, mais conhecimento. São os arquétipos, né, da nova era que está chegando, né? Obrigada, amor, que você votou aí, O Jorge falou que é 347 mil. né? Eu gosto assim, a pessoa é exata. Enfim, queridos, é assim, é incrível você começar a pensar, né, na fonte energética que tem ali, você começa a viajar longe, né? E nessa de viajar longe, eu já vou É, emendar um assunto aqui, Denise, que é um princípio hermético que a gente tem, que é a lei da correspondência, né? O que está em cima é igual o que está embaixo. E o que está embaixo é igual o que está em cima. E a lei da correspondência. Compostela, né? Santiago de Compostela. O que quer dizer Compostela? De onde veio esse nome? Campo das Estrelas, né? estrela. Campo das Estrelas, Compostela, Campo das Estrelas. E qual é outro apelido que a gente dá para o caminho de Santiago? Que é o caminho da Via Láctea, né? Da Via Láctea. Então, se tem um caminho aqui embaixo, né, que a gente está andando, um caminho aqui embaixo, está ressoando muito com o caminho que tem em cima. A lei da correspondência é muito clara dentro do caminho de Santiago, e com isso eu posso também relacionar com a astrologia, né? E como que eu faço isso, né? Estudando essas energias e tal. Quando a gente pensa muito num eixo de signo que é o posto complementar, peixes e virgem. Eu posso pegar esse complemento de peixes e virgem, de novo, lembrando no cristianismo o símbolo do peixe como grande mestre, avatar, divindade que a gente teve aqui contato, Jesus, né? O que vem disso, então, do peixes? Vem muita compaixão, vem muito olhar para o outro, vem muita vontade de compreender, de perdoar, né? Peixes ressona muito assim. Então, quando eu falo da lei do correspondente, o que está em cima é igual ao que está embaixo, então quando a gente está caminhando e a gente está vibrando essa energia, primeiro de compaixão com a gente mesmo, né? Ah, a compaixão com o próximo, né? Quantos de peregrinos aí que ajudou alguém que estava machucado, com bolha, isso é compaixão, né? Você É, tá vibrando aqui embaixo porque tem lá em cima, ponto, né? Se a gente tá recebendo, sei lá, um exemplo bem claro, sol, energia solar, calor e luz, né? Se a gente recebe de lá, a gente vai ter aqui também, né? Gente, tô lembrando que eu tô falando de energia, tá? Nessa relação energética. Então, o caminho de Santiago, eu vou ter muito também esse eixo de compaixão, que é peixes, com um virgem, que é o de servir. Servir o próximo, ajudar o próximo. O que a gente mais vê quando a gente conversa com hospitaleiros? Eu sei que aqui várias pessoas acham, né?
trabalhou como hospitaleiro lá, né? Ou tem vontade de ser, Comenta aqui né? quem já trabalhou, o que mais viu. Né? Enfim, né? A Zilene pode até, que ela tá, se ela estiver aqui ainda, pode até conferir, mas esse servir, Adri, né? É, né? Você tá ali servindo o outro de uma forma muito física, né? Você tá cuidando do lugar que os peregrinos vão dormir, eles vão chegar cansados, né? Mal-humorados, né? E querem banho, então tem as pessoas com ali dor, com dor, né? Então os hospitaleiros estão ali no caminho e muitos são voluntários, né, Denise? Com o espírito de ajudar, a servir o outro, virgem. E o servir também pelo lado de compaixão, de ter amor, amor incondicional. E também o espiritual é pisciano, né? Então a gente vê claramente esse eixo dentro do caminho de Santiago. E, enfim, até aqui tá tudo bem, gente? Podem ir perguntando as coisas, viu? Às vezes eu me empolgo, tá, pra gente, falar. perguntem. O Gilberto, ele comentou uma coisa que eu achei bem legal, e eu também tenho essa sensação, às vezes, que a gente vê dentro das catedrais os símbolos, mas a gente não consegue interpretar, ou também me ocorre que às vezes nos parece tão surreal, que você olha e fala, não, isso não é um símbolo do zodíaco. Eu tô maluca. Acho que Já, isso pode acontecer. A Zilene está falando, eu trabalhei e amei como hospitaleira, evidentemente. Nada mais gratificante receber cuidar do ar. É maravilhoso. verdade. Legal. Muito, muito bom. Quero sempre exercer isso. Não, hein? Deve ser muito bom É mesmo. Também incrível, quero um dia ser hospitaleira. né? A gente sabe muito bem que não é fácil, não é fácil, mas sei lá, dinheiro nenhum paga como que a gente volta depois, né? Ah, é, Né? com certeza. Outro eixo, E aí, claro, claro, fala. ah, Pode perguntar. não, eu já ia passar para outra pergunta. Pode, pode. Achei que você tivesse terminado. Não, pode falar, pode Não, perguntar. então, eu queria saber se, segundo a astrologia, tem uma época certa para se fazer o caminho de Santiago. Gente, Por exemplo, todo mundo vai na mesma época, setembro ou maio. É uma época certa, segundo a astrologia? olha, eu trabalho com a forma que eu vejo a astrologia, com que eu trabalho é prática. Não tem essa de ficar viajando, não, tem que ser prática, tá? A melhor época para você ir é aquela que você pode ir, ponto. Né? É que você se programou, você tirou férias, né? CLT, eu não tenho muito o que escolher, me deram as férias, eu vou naquela época, né? Então, o que a astrologia pode ajudar nesse sentido é quando a gente faz o seu mapa natal e a gente olha, porque é tudo cálculo, tá, gente? Como eu falei, né? A gente não adivinha nada, a gente vai calcular como os astros lá em cima tá mexendo com a gente aqui embaixo, né? Lei da correspondência, o que está lá em cima é igual e qual que está aqui embaixo. Que, aliás, vocês já viram as estátuas, pinturas, que tem uma mão assim e outra assim aqui embaixo? Vocês já viram isso? E estátuas religiosas, a arte sacra tem bastante e tal. É Lá no referente. caminho de Santiago tem muitas assim, muitas. Eu acho que é até mais até do que eu já vi aqui. É em relação, é uma alusão justamente desse princípio da correspondência. O que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Achei fantástico. Enfim, voltando, então a astrologia ela vai fazer o cálculo de como está no seu mapa natal. Então abro o seu mapa natal, eu vejo aquela época que você quer viajar e eu consigo falar para você, pontuar se tem uma semana, um mês que está com uma energia mais desafiadora. Entendeu? E aí eu consigo te alertar, assim, ó, nessa semana ou neste mês, você vai sentir uma coisa mais assim, assim, assado, né? Mas eu, como astróloga, eu não posso te dizer o que fazer, porque a coisa mais importante e a coisa que a gente precisa respeitar muito, astrólogo sério, dedicado, faz isso, é respeitar o seu livre arbítrio.
É você sempre que escolhe, né? Ninguém tem que te dizer o que fazer, né? Então, você só pode ir naquele mês, né? Como que, então, eu como astrólogo vou olhar o seu mapa e eu vou falar assim, ó, aqui vai ter um desafio. Então, o meu papel é te ajudar a se preparar, né? Então, é como você tá numa estrada e você sabe que ali tem uma ponte muito estreita, você vai chegar naquela ponte, vai fazer o quê? Diminuir a velocidade e passar com cautela naquela ponte. É isso, né? Então, a astrologia funciona assim, ela tem que ser prática. A astrologia boa é a astrologia que te ajuda, né? É isso, Entendi. né? E assim, tem alguma relação das fases da Lua com o caminhar peregrino? Aí, Ela tem alguma influência na peregrinação? a lua é tudo, né? A lua com a gente É, é incrível, né? É, tem e não tem, tá? Porque, primeiro é assim, como eu te falei, você vai na época que você pode ir, né? As fases da Lua, cada fase da Lua, ela traz um momento energético pra gente. Então, deixa eu explicar rapidinho isso. A fase nova, por exemplo, então, quando que é a fase nova? É quando você não vê a Lua no céu, sabe? Você olha e fala, cadê a Lua? Ai, não tô vendo, não tem Lua, noite sem Lua. Porque a Lua tá pertinho do Sol, são em conjunção, por isso que é nova. E quando tem esse encontro que acontece todo mês, tá, gente? Cada 28, 29 dias a gente começa uma fase da lua nova. Nessa fase, como diz o nome, é nova. Então vai renovar energias em você. É o momento de você planejar, pensar o que você quer plantar na sua vida. Então, se você conseguir, por exemplo, começar a peregrinação numa lua nova, a energia que você vai ter de gana, sabe, de vontade, é melhor. Mas, puxa vida, nem sempre a gente consegue planejar uma viagem para começar na lua é, nova, então não tem problema. Por isso que eu falei que mais ou menos, né? A lua crescente, né? Então, depois de uma semana de lua nova, a gente começa a ver a lua crescendo, né? Até ela ficar na metadinha, que é justamente a fase onde tudo começa a tomar corpo, né? Então, se você tem um plano, você está planejando alguma coisa, na lua crescente você consegue realmente. Então, eu gosto muito de usar uma analogia da semente, né? Então, na lua nova, você vai plantar sua semente, sua intenção, sua vontade, seus planos. Na lua crescente, né, ela faz o quê? Aquela semente vai romper a terra, vai começar a crescer. Então, os seus planos, os seus objetivos, a sua intenção começa a tomar forma. Na lua crescente é maravilhoso para isso, né? Então, se você está lá dentro do caminho de Santiago na lua crescente, você vai sim sentir mais, sei lá, parece que as energias dentro de você tomam mais corpo, né? Muitas vezes o que acontece, por exemplo, sei lá, a gente está começando a primeira semana, que a gente sabe que isso acontece, né, Denise? A gente fica muito preso no material, no corpo. Tudo dói, né? Tudo dói. primeira semana no caminho, você está falando, né? No caminho de É, a Santiago, primeira semana do caminho é corpo, é físico, né? né? Então, se você, Dói a mochila, dói tudo, aparece bolha, né? é isso. Então, se você tá Você não dorme bem. né? Se você tá numa fase crescente, você talvez sinta muito mais forte dores crescendo em você, por exemplo. Um exemplo só, Entendi. tá? Fase cheia, aí todo mundo sabe, né? Quem não conseguiu andar ou pensa em andar à noite no caminho de Santiago para ver a lua cheia, para andar sob a luz da lua. Incrível, você conseguiu fazer isso? Coisa linda. Não, Não? Ah, na não. próxima Eu você fui tem. numa época que estava muito frio e eu não me animei a isso. Não, então a próxima vai dar certo. Mas é incrível, gente. A gente conseguiu, a gente saiu bem de madrugada, acho que era umas 3h30, 4 horas da manhã. Na verdade, o que aconteceu foi que uma vez eu me programei mal e caminhei à noite por muito tempo, só que era dentro de uma floresta escura demais, não dava para ver nada, não dava para ver lua nem nada, então Caraca, Denise. não serviu. Ah, enfim. Foi, eu fiz isso. E, mas enfim.
Para quem puder, é incrível, super recomendo Foi bom também. do mesmo jeito. Com certeza. Então, na lua cheia, tá ali, é o ápice, né? A lua tá totalmente visível, é 100% daquilo que você planejou, almejou, intencionou, vem à tona. Por isso que a gente sente mais energia, sim, né? Quando as pessoas têm, sei lá, claro, a gente tá em pandemia ainda, né? Mas não pensar na pandemia, o quanto de gente saía para ir para os bares na lua cheia. É fato, tem estudos sobre, né? Incrível. Então a lua cheia, ela traz sim essa energia mais cheia mesmo. Então se você tá no caminho, é aquilo que você, sabe, parece que chega à plenitude. É aquela semana que você olha e fala assim, caraca, olha o que eu estou fazendo na minha vida, que incrível, né? E a lua minguante é o encerramento dessa fase, né? A lua minguante, então, ela vai, ah, como diz o nome, minguar experiências em você que não deu certo. É o momento em que você já colheu a fruta da sua plantinha e agora a plantinha vai começar a murchar. É um momento de recolhimento profundo. É o detox emocional na gente, né? Então também, aliás, essa semana estamos na lua minguante, tá, gente? Então é perfeito pra gente deixar aí o que não serve mais pra gente. Let it go, sabe? Deixa ir embora tudo, né? Então se você começa, olha só aí que vem essa história toda com o Caminho de Santiago. Se você começar a sua peregrinação numa lua minguante, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. O que você vai sentir? Um desapego muito maior. É muito provável que você entra num desgaste, não é desgaste que eu quero falar, no desapego emocional, no desintoxicar emocional muito forte. Então, além do físico, que a gente vai passar, isso é ponto, né? Também vem um emocional muito forte, né? Então, são essas coisas que a gente pode ir relacionando, né, com as fases da lua dentro do caminho. Que fantástico. E, na verdade, isso também não é só no caminho, né? Ele influencia na nossa vida de uma forma geral, né? Sim, sim. A Cineide, ela perguntou se dá para fazer o mapa astral pela internet. Sim, Cileide, sim, eu faço atendimentos online, eu tenho atendido gente do Brasil todo, quase que no mundo todo, na Espanha, no Portugal, nos Estados Unidos, tá incrível, graças à tecnologia a gente consegue fazer isso sim, né? Eu faço atendimentos online sim, é muito bacana. Aí você faz isso pelo Zoom? Faço pelo Zoom, porque eu consigo gravar e eu te mando a gravação, tanto do vídeo quanto do áudio, para você guardar para sempre. Porque eu fico falando assim 1h30 para 2 horas, né? Porque o que a gente faz no mapa? Eu vou mostrar para você os desafios que você tem na vida e também a sua potencialidade. O que você pode aprender é um autoconhecimento, né? Sem dúvida nenhuma. E eu também gosto muito de usar o que um professor meu fala, que é uma ferramenta de auto-reconhecimento. Porque a gente sabe da nossa essência, a gente sabe como a gente opera. Só que às vezes a gente esquece, né? Ou às vezes a gente não quer muito verdade. olhar para algumas coisas. E no mapa. A gente fala, não é bem assim. Eu acho que talvez esteja enganada. Né? Mas o mapa astral. Aí vem a Dida e esfrega na cara da pessoa. Né? Por quê? Por que eu sempre falo isso? O mapa, gente, eu não vou falar nada, talvez, do que você não saiba ainda, mas eu vou apontar coisas que você precisa lembrar. Você precisa lembrar da força que você tem, da fluência, da potencialidade que você tem, que você nasceu assim, né? Porque você escolheu o mapa que tem, você que nasceu, né? Não sei se todo mundo aqui acredita em reencarnação, mas assim, dizem que a gente escolhe o momento que a gente quer vir, a família, o local. Então você escolheu o dia, mês, ano, local de nascimento. Então você escolheu passar por aquilo para aprender. E eu acredito muito que a gente evolui. A gente precisa, né? Sair dessa existência muito melhor do que a gente chegou. E o mapa te ajuda a entender isso, né? Por isso que eu sou fascinada, eu sou apaixonada. E
Sim. E eu acho que assim é super bacana essa questão de ter o áudio e a gravação dessa reunião, vamos assim dizer, Uhum. porque é muita informação, né? E tendo a gravação você pode ouvir várias vezes. Quando você tiver alguma dificuldade, você fala, peraí, deixa eu ver, acho que eu comi bola em algum Sim. lugar aqui, né? Então, eu acho isso bem legal. Sim. Inclusive, tem uma pessoa aqui, Rocha José Batista, está Hum. falando que você fez o mapa astral dele que arrasou. É o Na verdade, eu Zé. não disse que arrasou, ele falou que foi muito bom. Oi, O Zé. arrasou foi minha parte. Um beijo, Batista. Obrigada. Sim, é assim, é tudo que a gente faz com muita paixão, né? A gente transborda. E por isso que lá, quando você me apresentou, que é a paixão para ajudar as pessoas. Porque eu descobri na astrologia uma ferramenta que ajuda de verdade. A astrologia funciona, né? Ela tá aqui, mas ela tem que ser prática, né? Esses memes que a gente vê por aí é engraçado e tal, mas tipo, né, fica na superficialidade. E eu tenho essa postura de não, vamos mergulhar em questões que você precisa olhar, os desafios que você tem na sua vida, você precisa aprender a integrar isso, porque é a vida toda que você vai ter aquilo. Então, de novo, É, sabe, é um farol que você está levando na sua vida quando você está numa trilha escura. A astrologia é o farol que está na é, sua mão. E é você que vai iluminar para onde quer caminhar, né? O bacana é que quando você está com o farol na mão no escuro, você vai ver onde tem precipício, onde tem buraco, onde tem aranhas, enfim. A astrologia serve para isso aí. isso. E o mapa te ajuda muito A nesse sentido. Zilene, a Zilene tá falando que você fez o mapa dela também, que foi show. Querida, sim, Doutor André Castro, o mapa da Dida é vida. Aqui em casa todos fizeram. sim. E o bacana, Deixa eu ver. Denise e pessoal, que assim, uma astrologia não é só mapa natal, viu? Não é só mapa astral, não. Para adulto, por exemplo. Mapa astral para criança, por exemplo, né? Então você que é pai, mãe, quer entender como seu filho opera, porque tem a natureza, né, daquele signo. A criança vai operar, vai vibrar aquela natureza. Então nós, pais, quando entendemos a natureza daquela criança e o que que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, e principalmente a potencialidade daquela criança, uau, né? O relacionamento fica mais fácil, você, pai, mãe, aprende a lidar melhor com aquela criança, né? Isso é fantástico. Então, tem um mapa astral infantil, que, obviamente, a abordagem, eu não vou fazer a leitura de mapa para criança, eu vou fazer a leitura de mapa para os pais entenderem, né? Tem um mapa de previsão, né? Então, de novo, eu vou conseguir falar dos principais movimentos de desafio e fluência no seu ano. Não adivinho nada, né? Não vou adivinhar, mas eu vou conseguir pontuar, ó, esse mês aqui, presta atenção com seu dinheiro, não gasta, guarda seu dinheiro, por exemplo, né? Que você vai poder, né, precisar. Tem uma, Guarda o dinheiro que vai dar merda lá na frente. né? E, gente, Basicamente isso. né? Tem um mapa de casal, que é de sinastria, que é incrível de fazer, que o casal, né, entende melhor os desafios como casal, né? Tem um mapa kármico, que é meu xodó, né? Você fazer uma leitura de mapa kármico, para entender o que você está repetindo na sua vida. Tudo que a gente repete demais tem um porquê. Por que que eu não consigo? Nossa, que medo, hein? Tipo, relacionamentos, né? Por que que eu só arrumo boy lixo? Eu não arrumo um cara bom. Isso. Nossa, Ah, vai ter muita gente se identificando. enfim, gente. É isso. A astrologia tem vários caminhos, várias formas da gente. Por falar em amor, eu tenho que ler essa pergunta, porque Hum, a Carla está ansiosa. Ela já fez essa pergunta oh, meu várias Deus. vezes. Quais são as previsões do amor para o signo de Ai, Libra? gente. Libra, o Sol está em Libra, né? Ele entrou semana passada, ele fica 30 dias em Libra. O Sol, quando ele passa no zodíaco,
que é isso, Sol no signo? É o mês do aniversário do povo que nasceu naquela época, né? Então, todo mundo que nasceu depois do dia 22 de setembro até 21, 22 de outubro é libriano, né? Sol tá em Libra. Então, quando o Sol passa no signo, ele ilumina tudo que tem ali. Então, ele está iluminando as questões ali. No seu mapa natal, ele vai iluminar o signo dentro de um assunto, de uma casa astrológica. Um assunto da sua vida. Então, o amor vai, não só o amor, tá? Mas é o relacionamento, as interações que você tem, o ceder e o exigir, né? É o conversar, é o mediar, que Libra não é só amor, Libra fala muito de diplomacia, de mediação, da gente entender a beleza das coisas. Mas também no mesmo eixo do amor, a gente tem a, a raiva, né? A raiva não, o ódio, a gente pode dizer, detesto essa palavra, mas o ódio pode aparecer também muito nesse mês, né? Então, isso no seu mapa né, natal pessoal ali, que eu gosto muito de falar no micro, né? Afeta o seu micro, mas a gente também vive em sociedade, vai afetar o macro. Então, esse mês a gente vai ver muito, sim, os relacionamentos em alta, né? A gente vai querer talvez conversar mais, sair mais, mas também a gente pode passar aí por uma vontade de dar um soco na cara de alguém, não ter paciência, porque o eixo sempre vibra. Gente, Gente, ferrou, ferrou. Se não é para não ter paciência, então complicou muito. Intolerância, né? Ah, meu Deus. Todo signo tem sol e todo signo tem sua luz e sua sombra. Tudo é dual, né? Aí Verdade. vem outra lei hermética, a lei da polaridade, né? Então, se tem luz, tem sombra. Se tem amor, tem ódio também. Então, Carla, acho que eu consegui responder a sua pergunta, mas sim, quem é libriano vai estar lindo, maravilhoso, sol na cara, né? Vibrando amor também, mas também pode ter momento que vai se encher o saco, né? Sai de perto de mim, né? Enfim, é isso. Ó, o seu mozão fez um comentário aqui. Ler mapas de pessoas próximas é influenciado. Não se recomenda. É verdade. Não leio muito o mapa do Jorge, às vezes eu olho assim como tá, né, as energias para ele naquele Você dá mês, só uma espiadinha, né? né, para ver se eu falo, não falo alguma coisa, mas não dá muito certo não ficar. Mas me ajudou muito com meu filho, minha filha, por exemplo, né? Eu acho que eu consegui entender melhor e lidar melhor com eles. Enfim. Entendi. E, gente, só. A Carla tá me perguntando, eu sou aquariana, Carla. Sim. E falando em aquariano, eu queria só falar uma coisa do Caminho de Santiago, né? Que eu falei que o Santiago II, que pintou a Leonardo da Vinci e que estudou Pedro Tornaghi no seu livro, diz que ele é aquariano. Então, para a energia daqui para frente vai ser cada vez mais aquariano. Espalhar conhecimento, usar tecnologia, ter um olhar para o coletivo cada vez maior, né? Isso a gente vai vibrar muito dentro do Caminho de Santiago e vai ser cada vez mais. Então, gente, vai ser cada vez mais tecnológico, né? O mundo está vibrando assim, né? Nós, seres humanos, a gente tem que saber equilibrar sempre, porque também tem um lado sombra de aquário, né? Que é muito ser autoritário, né? De querer ser, sabe, o dono da razão, né? De saber, não, eu que sei das coisas e você tem que me obedecer. Vira o rebelde, vira o revolucionário para o mal, né? Enfim, o Caminho de Santiago, ele é realmente muito dentro da evolução humana. Você tá me expondo. Somos todos. Tô brincando. Né, querida? É isso, gente. Eu vou só... Gente, já deu o nosso horário praticamente, mas eu queria só ler um comentário do Renato, que eu vi que ele mandou aqui. Se Thiago é aquário, quando ele nasceu? Ah, boa!
Boa pergunta. Primeiro, a gente não pode ficar nem precisando muitas datas, né? Porque se fosse assim, né, Jesus não seria ele seria virgem, né? Não, peraí. Ah, ai, gente, me ajuda aí, né? É, Porque porque ninguém ninguém sabe sabe, na exatamente, verdade, né? ninguém Seria, sabe, porque dia 25 de dezembro não é não, efetivamente a data que ele nasceu, né? não, É não. uma data que foi estipulada. O que eu queria falar? Os calendários mudaram, né? Então, É. depois que foi feito, que tinha um calendário e depois que foi feito toda uma mudança, né? E principalmente muito tempo depois que foi feito todo o cálculo de que se a gente vivesse com 30 dias sempre no mesmo mês, a gente não teria a contagem correta, né? A gente sempre mudaria aí o tempo de duração de um ciclo, enfim. Não tem, a gente não sabe exatamente a data, né? Mas por que que a gente fala que ele provavelmente é sim aquariano? Pelos arquétipos que ele tem, que ele traz. Que na Bíblia fala de umas passagens do que ele fez, de como ele agia, de como ele confrontava. Então, Santiago, ele foi Tiago Maior, né, foi um rebelde junto com Jesus, né, no seu caminhar aí lá atrás, né, na época em que eles andaram o mundo, ele se rebelou contra um povo que não deixou Jesus entrar na sua vila, enfim, né, então todos os arquétipos que são atribuídos para os apóstolos são, então, relacionados desta forma, tá bom? Entendi. Então, Consegui? precisar a data não é possível. A Não, gente consegue, através da personalidade dos relatos bíblicos, fazer uma relação dos arquétipos de cada signo. exato, Mas dizer qual é a data já fica um pouco mais complicado. exato, Até falar, porque nem tem esse registro, né? né, não tem, e se a gente falar assim, Jesus, né, 25 de dezembro, seria o que, capricorniano? Não tem nenhum arquétipo, É, né? mas então, mas já é sabido que essa data não tinha Não, muito princípio, né? não, E foi a igreja que determinou essa data e pronto, porque casava com outras festividades, outras celebrações, né? exato, isso, exatamente. Ô, Dida, e me fala uma coisa, se a pessoa quiser fazer o mapa astral com você, como é que ela faz para entrar em contato? Ah, gente, bom, primeiro, antes de responder sua pergunta, né, eu quero dar um agradinho para quem estiver aqui, quem sentiu de fazer o mapa astral, né? Para quem quiser fazer o mapa comigo, eu vou dar um desconto de 20% para as marcações, né? O mapa lido em outubro. Então, o que que você faz? Pode me seguir lá no meu canal, né, no Insta, ou me manda uma mensagem por lá, né? Fala assim, ó, eu te vi na live da Denise, eu te vi na live do Caminho de Santiago, eu quero o meu desconto de 20%. E aí a gente conversa, então a gente marca, agenda um dia, um horário, e a leitura é feita online, tá? A leitura é feita online pelo Legal. Zoom, tá? Não precisa ser presencial. E como eu falei, é umas 2 horas, mais ou menos, 1h40, umas 2 horas de conversa gravada que fica com você, tá bom? Eu te mando o mapa, eu explico o que que é o mapa. Minha base é professora, né? Então eu adoro explicar as coisas. Então é uma experiência bem bacana. E eu tô sempre melhorando, viu, gente? Então a ideia é sempre melhorar a entrega da informação. Então, 20% de desconto para quem marcar o mapa Aí, muito bom. neste mês de É outubro. só falar que assistiu a live. Isso, coloca lá, manda uma mensagem no Insta mesmo, né? Ó, assisti sua live, eu quero meu desconto. E a gente marca um dia, tá? Legal, adorei essa parte também. Ah, um pouquinho, né? Doação. Não, é um 20 de desconto, 20% de desconto, é um desconto bem legal. Ó, a Zilene já falou que tá na fila Sim, Zilene. e ela tá dizendo que todo mundo vai amar falar com você, fazer o mapa com você. É isso.
Minha querida, muito obrigada. Hoje deu tudo certo. Yes. Yes. A dancinha da Hoje deu felicidade. tudo certo, não falhou. Muito bem. Ai, eu acho que era porque era equinócio, não era dia de live, a gente não estava sabendo. Pois é, pois é. Mas tudo tem um porquê, disso eu sei. Tudo tem um porquê. Com certeza, eu também acho. Hum. Eu queria te agradecer, foi muito legal, muito esclarecedor, abriu a mente de minha e de muita gente, então eu adorei essa live. E só tenho a te agradecer a sua paciência de ter aceitado a gente vir aqui nessa outra data e tudo Ai, mais. de novo, eu que E você agradeço. pacientemente responder todas as minhas dúvidas e as das pessoas que estão aqui presentes. Então foi muito legal. Eu que agradeço, eu me coloco sempre à disposição, assim, conversas, vinho com queijo, vamos marcar para conversar sobre o Caminho de Santiago, a hora que você quiser. Enfim, eu queria agradecer muito. Eu já estou totalmente vacinada! Yes! Eu já posso! Yes! Eu também, eu também. Enfim, gente, muito obrigada a todos que ficaram aqui até o fim e estamos juntos aí, caminhando, fazendo planos para fazer o Caminho de Santiago e caminhando aí por essa vida, Exatamente. essa amizade aí. Estamos juntos, gente. Com certeza. É isso aí. Obrigada, Dida, querida. Um beijo, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, gente. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada.